Você já imaginou ser excluído de um momento que deveria ser seu, ver todo o seu esforço sendo apresentado por outra pessoa, e ainda descobrir que copiaram tudo o que você fez? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui deixado de fora da apresentação do nosso projeto. Vi meu colega levar todo o crédito pelo trabalho que eu criei do zero, mas ele não contava com um detalhe: o número de registro oficial estava no meu nome. Se você já se sentiu injustiçado, traído ou apagado por alguém em quem confiava, essa história é para você. Fica comigo até o final, porque além de contar tudo o que aconteceu, eu vou mostrar como consegui virar esse jogo e recuperar o que era meu por direito. E se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo, compartilha sua experiência e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos juntos mostrar que ninguém pode apagar a nossa história. Se quiser, posso adaptar ou expandir ainda mais conforme o tom do seu canal ou público. As luzes do auditório ainda estavam acesas quando eu entrei, com as mãos suando e o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo peito. O cheiro de café requentado misturava-se ao perfume barato de desinfetante, e as cadeiras de plástico azul, alinhadas em fileiras, me lembravam as incontáveis horas que passei ali, ensaiando cada detalhe da apresentação. Eu sabia que aquele momento era importante, talvez o mais importante da minha vida acadêmica até então. Mas o que eu não sabia era que, naquela manhã, tudo que eu havia construído seria arrancado de mim de uma forma tão cruel e inesperada. Eu me chamo Rafael, tenho 27 anos, e aquela era para ser a minha grande chance. Depois de meses de trabalho árduo, noites em claro e discussões acaloradas com minha família sobre o tempo que eu dedicava ao projeto, finalmente chegará o dia da apresentação do nosso trabalho no Congresso Nacional de Inovação Tecnológica. Era um evento grande, com gente de todo o país, e eu estava orgulhoso do que havíamos criado. Digo havíamos porque, até poucos dias antes, eu e o Lucas éramos uma equipe. Ou, pelo menos, eu achava que éramos. Lucas era meu colega de faculdade, daqueles que chegam sorrindo em qualquer ambiente, com uma piada pronta e um jeito de conquistar todo mundo. Ele era carismático, falava bem, e, por isso, sempre foi o rosto do nosso projeto. Eu, por outro lado, era o cérebro por trás das ideias, o cara que passava horas programando, testando, corrigindo bugs e desenhando cada funcionalidade do aplicativo que desenvolvemos. Não me importava de ficar nos bastidores, desde que o reconhecimento viesse para ambos. Mas, naquela manhã, tudo mudou. O primeiro sinal de que algo estava errado veio 2 dias antes da apresentação. Eu estava em casa, revisando os slides, quando recebi uma mensagem do Lucas. Rafa, tive que fazer umas mudanças na apresentação. Depois te mostro, beleza? Achei estranho, porque sempre combinamos de revisar tudo juntos, mas confiei nele. Afinal, éramos amigos, parceiros. Ou, pelo menos, eu queria acreditar nisso. Na véspera do evento, tentei ligar para ele várias vezes, mas ele não atendeu. Mandei mensagens, e ele só respondeu com um tá tudo certo, relaxa. Fiquei inquieto, mas tentei me convencer de que era só nervosismo pré-apresentação. Mal sabia eu que, naquele momento, Lucas já tinha decidido me excluir de tudo. Na manhã da apresentação, cheguei cedo ao auditório. O lugar estava movimentado, com pessoas de todas as idades, algumas vestidas formalmente, outras mais à vontade, mas todas com aquele brilho nos olhos de quem acredita no próprio trabalho. Fui até a mesa de credenciamento, dei meu nome, e a moça me olhou com uma expressão confusa. Desculpe, qual é o seu nome mesmo? Ela perguntou, folheando a lista. Rafael Souza. Sou do projeto Conexão Solidária, junto com o Lucas Mendes. Ela digitou algo no computador, franziu a testa e balançou a cabeça. Só tem o nome do Lucas aqui. Você tem certeza que está inscrito? Senti um frio na espinha. Tenho, sim. Eu que fiz a inscrição do projeto, inclusive. Ela me olhou com pena, como se já soubesse o que estava acontecendo. Olha, só posso deixar entrar quem está na lista. Se quiser, pode esperar ali do lado, mas não posso garantir nada. Fiquei ali, parado, vendo as pessoas entrarem, rindo, conversando, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Peguei o celular e liguei para o Lucas. Ele atendeu na terceira chamada, com a voz abafada. Fala,
Rafa. O que foi? Lucas. Meu nome não está na lista. O que aconteceu? Ah, cara, foi um erro do sistema, acho. Mas relaxa, eu apresento por nós dois. Depois a gente conversa, beleza? Como assim? Você apresenta por nós dois. Eu sou o autor do projeto também. Rafa, não dá para resolver isso agora. Depois a gente vê. A ligação caiu, e eu fiquei ali, com o celular na mão, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Como ele pôde fazer isso comigo? Como alguém que eu considerava amigo, parceiro, podia me excluir assim, sem nem ao menos me avisar direito? Sentei em uma das cadeiras do corredor, tentando controlar a respiração. Lembrei de todas as noites em que fiquei acordado até tarde, programando, desenhando telas, testando funcionalidades. Lembrei das vezes em que Lucas dizia que não entendia nada de código, mas confiava em mim para fazer tudo funcionar. Lembrei das conversas em que ele dizia que éramos uma equipe, que juntos iríamos longe. E agora, ali, eu era só um espectador da minha própria história. O tempo passou devagar. Vi Lucas entrando no auditório, sorrindo, cumprimentando as pessoas, como se nada tivesse acontecido. Ele estava vestido com uma camisa social azul clara, calça preta e sapatos engraxados. Parecia confiante, seguro de si. Eu, do lado de fora, me sentia pequeno, invisível. Quando a apresentação começou, consegui entrar discretamente, sentando nas últimas fileiras. O auditório estava lotado, e as luzes já estavam baixas. No palco, Lucas começou a falar, com aquele jeito envolvente de sempre. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Mendes, e hoje vou apresentar para vocês o projeto Conexão Solidária, uma plataforma inovadora que conecta voluntários a instituições de caridade de forma simples e eficiente. Enquanto ele falava, eu sentia o sangue ferver. Cada slide, cada funcionalidade que ele mostrava, era fruto do meu trabalho. Ele explicava detalhes técnicos que, claramente, não entendia direito, mas falava com tanta convicção que ninguém parecia perceber. Em determinado momento, ele até gaguejou ao tentar explicar uma parte do código, mas logo desviou o assunto para o impacto social do projeto. Olhei ao redor e vi as pessoas anotando, algumas balançando a cabeça em aprovação. Senti uma pontada de dor no peito. Aquilo era meu. Aquilo era nosso. Mas, naquele momento, era só dele. Quando a apresentação terminou, Lucas foi aplaudido de pé. Vi alguns jurados se aproximando para parabenizá-lo, trocar cartões, fazer perguntas. Ele sorria, distribuía abraços, como se fosse o único responsável por tudo aquilo. Eu fiquei ali, sentado, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Saí do auditório antes que ele me visse. Fui para o banheiro, lavei o rosto, tentei me recompor. Olhei para o espelho e vi um homem cansado, de olheiras profundas, com a expressão de quem perdeu tudo. Mas, no fundo, uma chama de indignação começou a crescer. Eu não podia deixar aquilo assim. Não podia deixar que ele levasse o crédito por algo que era, em grande parte, meu. Voltei para casa naquele dia com a cabeça cheia de pensamentos. Minha família percebeu que algo estava errado, mas eu não quis falar. Minha mãe, sempre preocupada, perguntou: Filho, como foi a apresentação? Foi diferente do que eu esperava, mãe. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar além das palavras. Se quiser conversar, estou aqui, viu? Assenti, mas subi para o meu quarto. Sentei na frente do computador e comecei a revisar todos os arquivos do projeto. Lembrei que, meses antes, quando terminamos a primeira versão do aplicativo, eu havia feito o registro oficial do software no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na época, Lucas disse que era bobagem, que ninguém ia copiar nosso trabalho, mas eu insisti. É melhor prevenir do que remediar, eu disse. E, naquele momento, agradeci por ter seguido meu instinto. Abri o certificado de registro, com meu nome como autor principal e o número oficial do processo. Aquilo era minha prova. Aquilo era minha garantia de que, por mais que Lucas tentasse,
ele não poderia apagar minha participação. Passei a noite em claro, pensando no que fazer. No dia seguinte, entrei em contato com a organização do Congresso. Expliquei a situação, enviei o certificado de registro, mostrei os e-mails trocados com Lucas, os arquivos originais do projeto. No começo, eles pareceram céticos, mas, ao verem a documentação, prometeram investigar. Enquanto esperava uma resposta, tentei seguir a vida normalmente. Mas era difícil. A notícia da apresentação de Lucas se espalhou rápido. Ele postou fotos nas redes sociais, agradecendo a todos pelo apoio, dizendo que era um sonho realizado. Amigos em comum me mandaram mensagens, parabenizando pelo projeto, sem saber do que havia acontecido. Eu respondia com um simples obrigado, sem coragem de contar a verdade. Alguns dias depois, recebi um e-mail da organização do Congresso. O coração disparou enquanto lia. Prezado Rafael, após análise dos documentos enviados, confirmamos que o registro oficial do projeto Conexão Solidária está em seu nome. Diante disso, suspendemos temporariamente a premiação do projeto até que a situação seja esclarecida. Solicitamos que compareça à nossa sede para uma reunião presencial. Senti um alívio misturado com ansiedade. Era minha chance de contar minha versão, de mostrar que eu não era apenas um coadjuvante na história. No dia da reunião, vesti minha melhor camisa, respirei fundo e fui até a sede da organização. O prédio era imponente, com paredes de vidro e um saguão amplo, decorado com plantas e quadros modernos. Fui recebido por uma funcionária simpática, que me conduziu até uma sala de reuniões. Lá estavam 3 membros da comissão organizadora e, para minha surpresa, Lucas. Ele me olhou com um misto de surpresa e irritação. Sentei à mesa, tentando manter a calma. Bom dia, Rafael. Chamamos vocês aqui para esclarecer a autoria do projeto apresentado no Congresso, disse um dos organizadores, um senhor de cabelos grisalhos e olhar severo. Lucas foi o primeiro a falar. Olha, eu e o Rafael trabalhamos juntos, mas eu fui o responsável pela apresentação. Achei que, por questões de logística, seria melhor apresentar sozinho. Eu respirei fundo. Com todo respeito, Lucas, você não só me excluiu da apresentação como também retirou meu nome da inscrição. O projeto foi desenvolvido por nós dois, mas a parte técnica, o desenvolvimento do aplicativo, foi toda feita por mim. E, como mostrei nos documentos, o registro oficial está em meu nome. O organizador olhou para Lucas. Você tem algo a dizer sobre isso? Lucas hesitou, olhou para mim, depois para os organizadores. Eu achei que não ia fazer diferença. O importante era apresentar o projeto. Fazer diferença, eu disse, sentindo a voz tremer. Você me apagou da história, Lucas. Levou o crédito por algo que construímos juntos. Isso não é justo. O clima na sala ficou tenso. Os organizadores trocaram olhares, consultaram os documentos. Depois de alguns minutos, o senhor de cabelos grisalhos falou. Diante das evidências apresentadas, decidimos suspender a premiação do projeto até que a autoria seja devidamente reconhecida. Rafael, agradecemos por trazer os documentos. Lucas, lamentamos a forma como conduziu a situação. Lucas ficou em silêncio, olhando para baixo. Eu senti um misto de alívio e tristeza. Não era assim que eu queria que as coisas terminassem, mas, pelo menos, minha verdade estava sendo reconhecida. Saí da reunião com a cabeça erguida. Liguei para minha mãe, que atendeu na primeira chamada. E aí, filho, como foi? Resolvi, mãe. Eles reconheceram meu trabalho. Ela suspirou, aliviada. Eu sabia que você ia dar um jeito. Você sempre foi justo. Nos dias seguintes, a organização do Congresso publicou uma nota oficial, reconhecendo minha autoria no projeto e suspendendo a premiação até que a situação fosse resolvida. Lucas me procurou, tentou se justificar, disse que estava nervoso, que não queria me prejudicar. Mas, para mim, as palavras dele soaram vazias. Rafa, me desculpa, cara. Eu me empolguei, achei que era melhor assim. Não queria te magoar. Lucas,
Você não só me magoou. Você me traiu. Eu confiava em você. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu sei. Eu errei. Depois disso, nos afastamos. Os amigos em comum ficaram divididos, alguns do lado dele, outros do meu. Mas, no fundo, eu sabia que tinha feito certo. Com o tempo, o projeto ganhou reconhecimento. Fui convidado para apresentar em outros eventos, desta vez com meu nome nos créditos. Recebi propostas de parcerias, convites para palestras e, finalmente, senti que meu trabalho estava sendo valorizado. Mas, mais do que o reconhecimento externo, o que ficou foi a lição. Aprendi que, por mais que confiemos nas pessoas, é preciso proteger o que é nosso. Aprendi que, às vezes, a justiça demora, mas ela chega. E, acima de tudo, aprendi a não me calar diante da injustiça. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele auditório, as luzes, as cadeiras azuis, o cheiro de café. Vejo o Lucas no palco, sorrindo, e eu, sentado nas últimas fileiras, sentindo o peso da exclusão. Mas também vejo o momento em que decidi lutar pelo que era meu, o momento em que recuperei minha voz. A vida seguiu, com novos desafios, novas parcerias, mas aquela história ficou marcada em mim. Não pelo que perdi, mas pelo que conquistei. A certeza de que, mesmo quando tentam nos apagar, nossa verdade sempre encontra um jeito de brilhar. E, se hoje alguém me pergunta sobre o Conexão Solidária, eu sorrio e digo, com orgulho, sim, fui eu que criei. E ninguém pode tirar isso de mim. Mas a história não termina aí. Porque, depois de tudo, a relação com minha família também mudou. Eles passaram a me ver com outros olhos, não mais como o filho que passava horas trancado no quarto, mas como alguém que lutou pelo próprio sonho. Meu pai, que sempre foi mais reservado, me chamou para conversar uma noite, enquanto lavávamos a louça juntos. Filho, eu sei que às vezes pego no seu pé, mas quero que saiba que tenho muito orgulho de você. Não é fácil enfrentar esse tipo de situação. Você foi corajoso. Olhei para ele, surpreso. Obrigado, pai. Eu só fiz o que achei certo. Ele sorriu, enxugando as mãos no pano de prato. É assim que se constrói uma carreira. Com honestidade. Minha mãe, por sua vez, passou a me apoiar ainda mais. Sempre que eu tinha uma nova ideia, ela era a primeira a ouvir, a dar sugestões, a incentivar. Meu irmão mais novo, que antes achava tudo isso uma bobagem, começou a se interessar por tecnologia, a me pedir dicas, a querer aprender. Aos poucos, percebi que aquela dor inicial, aquela sensação de traição, foi dando lugar a algo maior. Cresci, amadureci, aprendi a valorizar meu trabalho e a confiar mais em mim mesmo. E, se hoje posso dar um conselho a quem passa por algo parecido, não desista. Proteja o que é seu, lute pelo seu espaço e, acima de tudo, não deixe que apaguem sua história. Porque, no fim das contas, ninguém pode tirar de você aquilo que você construiu com esforço, dedicação e verdade. A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. Mas, se tem uma coisa que aprendi, é que a justiça, por mais demorada que seja, sempre encontra seu caminho. E, quando ela chega, traz consigo não só o reconhecimento, mas também a paz de saber que você fez o que era certo. Hoje, sigo em frente, com novos projetos, novas ideias, e a certeza de que, por mais que tentem me excluir, minha história é minha. E ninguém pode copiá-la, porque ela carrega o número de registro mais importante, o da minha própria verdade. Os meses que se seguiram àquele episódio foram, ao mesmo tempo, de reconstrução e de cicatrização. O reconhecimento público do meu trabalho trouxe uma onda de novidades, mas também me obrigou a lidar com sentimentos que eu nunca tinha enfrentado de verdade. A mágoa, a desconfiança, a solidão que vem quando a gente percebe que nem todo mundo que está ao nosso lado torce, de fato, pela nossa vitória. No início, tentei me distrair com as oportunidades que surgiram. Fui convidado para dar uma palestra em uma universidade do interior, e aceitei, mesmo com frio na barriga. Lembro de chegar ao campus, de mochila nas costas, e ser recebido por um grupo de estudantes animados. Eles me olhavam como se eu fosse alguém importante, e aquilo me deu uma sensação estranha de responsabilidade. Passei horas conversando com eles,
respondendo perguntas, ouvindo ideias. Pela primeira vez, senti que minha voz tinha peso, que minha experiência podia ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Mas, quando voltava para casa, o silêncio do meu quarto me fazia lembrar de tudo. O vazio deixado pela amizade com o Lucas era difícil de preencher. Por mais que eu tentasse seguir em frente, havia uma parte de mim que ainda buscava entender o porquê. Por que ele fez aquilo? Por que não conversou comigo antes? Por que preferiu me excluir, em vez de dividir o mérito? Essas perguntas me acompanhavam nos momentos mais inesperados. No banho, enquanto lavava a cabeça e sentia a água escorrer pelo rosto. No ônibus, olhando pela janela e vendo a cidade passar. Nas madrugadas insones, quando o sono não vinha e eu ficava encarando o teto, tentando encontrar respostas. Minha família, percebendo o meu estado, tentou me ajudar à sua maneira. Minha mãe, sempre sensível, passou a me chamar para conversar mais vezes. Às vezes, sentávamos na varanda, com uma xícara de chá nas mãos, e ela me ouvia em silêncio, sem julgar, sem interromper. Filho, eu sei que dói. Mas você fez o que era certo. Nem sempre as pessoas vão reconhecer isso de imediato, mas, no fim, a verdade aparece. Eu assentia, mas por dentro sentia um nó. Não era só a questão do reconhecimento. Era a sensação de ter sido traído por alguém em quem confiei, de ter sido excluído de algo que era tão meu quanto dele. Meu pai, por outro lado, era mais prático. Ele tentava me animar com conselhos diretos, às vezes até duros. Rafael, a vida é assim mesmo. Você vai encontrar muita gente querendo se aproveitar do seu esforço. O importante é não deixar isso te parar. Bola pra frente. Eu sabia que ele tinha razão, mas, às vezes, tudo que eu queria era um pouco de compreensão, não de soluções. Meu irmão mais novo, o Pedro, começou a se aproximar mais de mim depois de tudo. Ele tinha 16 anos, estava naquela fase de rebeldia, mas, de repente, passou a me procurar para conversar sobre tecnologia, sobre carreira, sobre sonhos. Um dia, entrou no meu quarto sem bater, como sempre fazia, e sentou na beira da cama. Mano, você acha que vale a pena confiar nas pessoas? Tipo, de verdade. Fiquei surpreso com a pergunta. Olhei para ele, tentando encontrar as palavras certas. Eu acho que sim, Pedro. Mas a gente precisa aprender a se proteger também. Não é porque alguém errou com a gente que todo mundo vai errar. Mas é bom ficar atento. Ele ficou pensativo, olhando para o chão. Eu vi o que aconteceu com você e o Lucas. Fiquei com raiva dele, sabia? Queria ir lá tirar satisfação. Sorri, tocado pela lealdade do meu irmão. Não vale a pena, Pedro. O tempo se encarrega dessas coisas. O importante é a gente não se tornar igual. Ele assentiu, e naquele momento senti que, de alguma forma, estava ajudando ele a crescer também. Enquanto isso, o Lucas sumiu. Não respondeu mais minhas mensagens, não apareceu nos grupos de amigos, não foi mais visto nos corredores da faculdade. Ouvi dizer que ele estava passando por um momento difícil, que alguns colegas o confrontaram sobre o que aconteceu, que ele perdeu algumas oportunidades por causa da história. Parte de mim sentiu pena, mas outra parte achou justo. Era a consequência dos próprios atos. Um dia, meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do Lucas. Rafa, sei que não tenho direito de pedir nada, mas queria conversar. Pode ser. Fiquei olhando para a tela do celular por alguns minutos, sem saber o que responder. Parte de mim queria ignorar, seguir em frente. Mas outra parte, talvez a que ainda guardava alguma esperança de reconciliação, decidiu aceitar. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria perto da faculdade. Cheguei antes, sentei em uma mesa no canto, pedi um café e fiquei observando o movimento. O cheiro de grãos moídos, o som das xícaras batendo, as conversas baixas ao redor, tudo me parecia distante, como se eu estivesse em outro mundo. Lucas chegou alguns minutos depois. Estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, o cabelo bagunçado. Sentou-se à minha frente, sem saber onde colocar as mãos. Obrigado por vir, ele disse, a voz baixa. Assenti,
esperando que ele continuasse. Enquanto isso, o Lucas sumiu. Não respondeu mais minhas mensagens, não apareceu nos grupos de amigos, não foi mais visto nos corredores da faculdade. Ouvi dizer que ele estava passando por um momento difícil, que alguns colegas o confrontaram sobre o que aconteceu, que ele perdeu algumas oportunidades por causa da história. Parte de mim sentiu pena, mas outra parte achou justo. Era a consequência dos próprios atos. Um dia, meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do Lucas. Rafa, sei que não tenho direito de pedir nada, mas queria conversar. Pode ser. Fiquei olhando para a tela do celular por alguns minutos, sem saber o que responder. Parte de mim queria ignorar, seguir em frente. Mas outra parte, talvez a que ainda guardava alguma esperança de reconciliação, decidiu aceitar. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria perto da faculdade. Cheguei antes, sentei em uma mesa no canto, pedi um café e fiquei observando o movimento. O cheiro de grãos moídos, o som das xícaras batendo, as conversas baixas ao redor, tudo me parecia distante, como se eu estivesse em outro mundo. Lucas chegou alguns minutos depois. Estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, o cabelo bagunçado. Sentou-se à minha frente, sem saber onde colocar as mãos. Obrigado por vir, ele disse, a voz baixa. Assenti, esperando que ele continuasse. Eu sei. E não espero que você esqueça. Só queria que soubesse que eu aprendi. Que nunca mais vou fazer isso com ninguém. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O barulho da cafeteria parecia mais alto, as vozes mais distantes. Eu te perdoo, Lucas. Não porque seja fácil, mas porque preciso seguir em frente. Só espero que você também consiga. Ele sorriu, aliviado, e, pela primeira vez em muito tempo, senti um peso sair dos meus ombros. Depois daquele encontro, não voltamos a ser amigos como antes. Mas, de alguma forma, consegui encerrar aquele ciclo. Não guardava mais rancor, só a lembrança do que aprendi. A vida seguiu, e, com o tempo, novas oportunidades surgiram. Fui convidado para participar de um programa de aceleração de startups, conheci pessoas incríveis, aprendi ainda mais sobre empreendedorismo, tecnologia, liderança. Em cada novo projeto, fazia questão de registrar tudo, de dividir responsabilidades, de ser transparente com meus parceiros. Em uma dessas viagens, durante um evento em outra cidade, conheci a Mariana, uma desenvolvedora talentosa, cheia de ideias e energia. Começamos a trabalhar juntos em um novo aplicativo, e, aos poucos, a parceria virou amizade, e a amizade virou algo mais. Mariana era diferente de tudo o que eu já tinha vivido. Ela me desafiava, me fazia rir, me apoiava nos momentos difíceis. Com ela, aprendi que é possível confiar de novo, que nem todo mundo vai nos trair. Minha família adorou a Mariana. Minha mãe dizia que ela era luz, meu pai gostava de conversar com ela sobre tecnologia, e o Pedro, claro, virou fã. Juntos, formamos uma equipe de verdade, onde cada um tinha seu espaço, sua voz, seu valor. O Conexão Solidária continuou crescendo, ganhou prêmios, foi implementado em várias cidades, ajudou milhares de pessoas. Mas, para mim, o maior prêmio foi ter recuperado minha autoestima, minha confiança, minha capacidade de acreditar em mim mesmo. Em uma noite de Natal, alguns anos depois, estávamos todos reunidos na casa dos meus pais. A sala estava cheia de risadas, o cheiro de comida caseira invadia o ar, e as luzes piscavam na árvore. Em determinado momento, meu pai levantou um brinde. Quero brindar ao Rafael, que nos ensinou que, mesmo quando a vida parece injusta, a gente não pode desistir. Que a verdade sempre aparece, e que o esforço vale a pena. Todos brindaram, e eu senti os olhos marejarem. Olhei para minha mãe, para o Pedro, para Mariana, e percebi que, apesar de tudo, eu era um homem de sorte. Depois do brinde, sentei na varanda, olhando as estrelas. Mariana veio até mim, sentou ao meu lado e segurou minha mão. Você merece tudo isso, Rafa. E muito mais. Sorri, sentindo uma paz que há muito tempo não sentia. Obrigado, Mari, por acreditar em mim.
Ela encostou a cabeça no meu ombro, e ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som distante das risadas, sentindo o vento frio da noite. Naquele momento, percebi que, por mais que tentem nos excluir, por mais que tentem apagar nossa história, sempre haverá um espaço para recomeçar. Sempre haverá pessoas dispostas a caminhar ao nosso lado, a dividir sonhos, a construir juntos. E, se hoje posso olhar para trás sem dor, é porque aprendi que o verdadeiro reconhecimento não vem de prêmios, de aplausos, de certificados. Vem do respeito que conquistamos, da integridade com que vivemos, da coragem de não desistir diante das injustiças. A vida é feita de escolhas, de encontros e desencontros, de perdas e ganhos. E, no fim, o que fica não é o que os outros dizem sobre nós, mas o que sabemos sobre quem somos. Por isso, sigo em frente, com o número de registro oficial gravado não só no papel, mas no coração. Porque, acima de tudo, aprendi que minha história é única, e ninguém pode copiá-la. E foi assim que eu consegui provar que, por mais que tentem nos excluir ou apagar o nosso esforço, a verdade sempre encontra um caminho. O número de registro oficial não era só um papel, era prova de que ninguém pode roubar aquilo que a gente constrói com dedicação e honestidade. Se você já passou por uma situação parecida, não desista. Proteja o que é seu, confie no seu valor e, acima de tudo, nunca deixe que apaguem a sua história. E se essa história te inspirou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Você já foi injustiçado ou traído por alguém em quem confiava? Quero muito saber a sua experiência. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais e inspiradoras como essa. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.